Queridos companheiros, mais uma manhã de luz em nossa vida, mais um momento de esperança, de confiança para todos nós. A caminhada é longa, mas o amparo é maior. Hoje nós vamos ler o capítulo que nós estamos trabalhando, o capítulo 13º, nós vamos ler hoje a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Oh, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra, a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que a vida apenas conhece as vicissitudes e amarguras, quando verdes nelas semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão os desgraçados, ouviram seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendeis quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide ao socorro, sobretudo as misérias ocultas, por serem os mais dolorosos. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar da alegria de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos traga força, coragem, para ampliar o nosso olhar em relação ao bem, que nos ameniza a dor da incompreensão, que nos envolve nas vibrações ternas daqueles que recebem as nossas doações, o desprendimento dos nossos pensamentos. Mestre Jesus, auxilia-nos para que nós nos tornemos melhores. E nesses momentos de tantas dores, que as nossas mãos, nossos braços possam agasalhar aqueles que sofrem, e que o nosso olhar, Jesus, seja sempre o da beneficência, compassivo, paciente e amoroso. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. A beneficência, meus amigos, ela alivia qualquer provação, porque nós sabemos que na beneficência é um gesto de caridade que vai diluindo o mal até mesmo que existe em nós, porque a beneficência, além dela auxiliar, nós sabemos que ela soluciona por meio da caridade. A uma palavra que nós fazemos, nós desmanchamos o ódio, desmanchamos tantas situações. A beneficência é justamente quando eu me considero um espírito indulgente para que eu tenha
a benevolência com o outro, mas a beneficência é irmã profunda da caridade. E distribuir sempre que nós pudermos aquilo que nós podemos dar, seja no dinheiro, seja no agasalho, tudo aquilo que nós pudermos estender as mãos, mas que nunca nos falte o respeito e o carinho antes de que a gente dê alguma coisa material, porque nós estamos diante de espíritos que estão passando por grandes dores, e a compreensão é que nos auxiliará e fará com que a gente possa reconciliar até mesmo conosco mesmo, em direção àqueles que muitas vezes nós não compreendíamos. Então, quando nós temos uma inteligência que hoje tem uma atividade maior, mais expressiva, e nós precisamos entender que nós vamos, com a medida que nós vamos tomando conhecimento, nós vamos nos libertando da ignorância que o homem vive, para sentir a grandeza da bênção, da simpatia que o espírito precisa irmanar e emanar de si em direção ao outro. E nós vamos ver que todo sofrimento, ele traz para o espírito, né, um outro olhar e amplia a nossa caridade e a nossa claridade, porque eu também preciso saber receber, não é só doar. Não é dádiva, né, que eu dê em abastança, mas eu preciso entender que o serviço de elevação, do aprimoramento dos nossos sentimentos, mudando a nossa vibração diante daqueles que estão conosco. E outra coisa que eu acho que a beneficência nos ajuda muito é o exemplo vivo da compaixão. Quando nós estamos diante de qualquer situação, nós precisamos destacar as virtudes que cada um já tem, as construções que cada um já possui, e nós precisamos entender que o gesto de fraternidade, que muitas vezes a esmola que damos é importante porque ela reconforta, mas nós precisamos tirar de nós, espalhar para o outro aquele desejo de agasalhar o irmão em tudo aquilo que ele necessita. Então, essa renovação interior que nós queremos tanto que ela aconteça em nós, ela vai enriquecer as nossas construções. E é por isso que aqui no Evangelho, a caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade. Mas não é só a caridade do dar, é o de doar, né? De estabelecer para o outro aquilo que nós podemos fazer, do afeto, da amizade, do respeito. Então, nós não podemos deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E muitas vezes a simpatia, o amor que nós temos pelo outro, vai fortalecendo o coração desse nosso irmão de esperança. E é por isso que Kardec, ao selecionar essas mensagens, ele nos traz nessa questão desse evangelho hoje, desse item, lições belíssimas de São Vicente de Paulo, que foi um espírito que viveu a caridade. E é por isso que ele diz que a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. A fé, a esperança, elas recaem na caridade. Então, sem a caridade, não podemos esperar nenhuma sorte melhor, nenhum momento melhor, porque na caridade moral, na caridade moral, na beneficência, não há interesse que seja uma coisa material. É sempre algo que estimule a fé, que estimule a confiança, para que possa iluminar o pensamento do nosso irmão. E a caridade, amigos, ela é lei.
E em todos os lugares onde estivermos, ela é que vai nos dar a âncora de nossa libertação. É com a caridade que eu removo as minhas dificuldades. É na caridade que eu vou também desenvolvendo as virtudes que cada um temos em germe dentro de nós. Então, nós não podemos desprezar essa bondade divina e suprema que nos envolve. E aí nós vamos ver que quando nós estamos falando de caridade e lembrando de São Vicente de Paulo, ele nos diz: coragem. Há corações bons que velam por nós. Não sereis abandonados. Paciência. Olha que grandeza. Muitas vezes nós estamos tão enfraquecidos e nós sentimos o amparo destes espíritos. E ele nos disse: Deus lá está. Sois dele amados, sois suas eleitas. Então, nós precisamos entender que a coragem é aquilo que move a nossa vontade, a nossa fé e que sustenta a nossa esperança. E tem uma parte aqui do Evangelho que ele diz coragem, coragem. Então, a pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, com a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril insuficiente alimentação. Ai, amigos, só quem já passou dificuldades é que sabe entender o que seja a caridade. Mas ele nos diz: por isso é que aqui vem, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas soupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Essa mensagem, esse item, é da mensagem de Cáritas, aquele espírito que viveu, que foi martirizada em Roma. E nós sabemos que há muitas maneiras de fazer a caridade. A caridade que nós reconhecemos quanto ela sustenta, aquela que alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante quando nós não sabemos oferecer. E a caridade, ela liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos, porque nós precisamos entender que todos nós precisamos da bondade e da misericórdia infinita dos nossos benfeitores. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder, para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade, é essa caridade, amigos, que muitas vezes nós ouvimos das dores dos nossos irmãos em nossas reuniões mediúnicas. Portanto, não basta ouvir, é preciso remover de nossos corações esse orgulho, essa vaidade. Então, a caridade também ela é irmã da indulgência. E nós precisamos compreender que quando nós estamos fazendo a prática da caridade, a indulgência também se faz presente. E é por isso que nós nos sentimos uma grande alegria em nossos corações. E nós percebemos que esses itens tão importantes que é nos trazido de forma tão amorosa por esses espíritos que sabem e reconhecem quanto nós estamos distantes, nós precisamos entender a palavra dos benfeitores que nos trazem neste item do Evangelho.
E um dos espíritos, ele diz assim: reconheço, fui rico e dei muito. Este o meu, disse o outro, sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, ó surpresa, posto na balança os dois sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez-se elevar-se muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. Ademais, dando de nada te privastes. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o que te serem dados tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu destes pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impusestes. Não destes esmolas, entretanto praticastes a caridade, e o que vale muito mais, fizestes a caridade, naturalmente sem cogitar que fosse levada em conta. Foste indulgente, não te constituísse juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as suas ações lhe revelastes. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Esta é a parábola do, do servo bom, que muitas vezes mandou o outro fazer, mas enquanto ele não compreendeu que a beneficência era o valor essencial da sua vida, ele não conseguiu se libertar. Lembremos, amigos, e repensemos com reflexões bem profundas o que temos feito para que a nossa construção pese na balança divina. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos fortaleça para que possamos tirar as escamas de nossos olhos e sentir a grandeza da oportunidade que Deus nos concede. Que nesta hora da beneficência sublime do passe, sejamos agraciados por este amor, pedindo a Deus por todos os nossos irmãos, familiares, amigos, a quem nesta hora precisamos buscar, para que os espíritos amigos também possam ser beneficentes para com todos eles. Que a nossa água seja fluidificada pelo esse amor infinito de Jesus. E é em seu nome, Mestre, que agradecemos por este momento tão sublime em nossa vida e que todos recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, pois esse é o nosso desejo de amar e de servir. Que assim seja.